nessa aula você vai aprender aqui como usar o bloco de ações, tá? Então vamos lá, para isso a gente vai construir aqui um fluxo. Então vou vir aqui em automatização ou automação, depende da sua versão aí, novo fluxo. Antes de colocar o novo fluxo, eu vou cancelar aqui, deixa eu colocar na pasta de teste, porque eu estou jogando tudo lá, fica mais fácil para mim. Então vamos lá, novo fluxo, iniciar, vou dar um nome para ele, então FLX, aula, e a gente vai colocar aqui, aula de ações, beleza, aula de ações, tá? Então a gente vai começar um fluxo aqui, para começar, eu vou excluir essa caixinha aqui, depois a gente coloca outra caixa. Então, basicamente, a gente vai ver aqui quais são as opções de ações e como ela é importante. A gente já vem usando ela em outras aulas, agora você vai entender a importância dela. Tá vendo aqui essa opção? Ações. Eu poderia vir aqui em mais, também coloco aqui, ó, ações. Tá? Então, vou colocar aqui uma ação. Então, iniciou o gatilho, né? O gatilho foi acionado, a primeira coisa que ele vai entrar aqui nesse bloco de ações. Repare que todo fluxo que eu começo já passando para ele uma ação. A ação entenda como um comando, tá? Então, estou dando um comando para o ManyChat executar. Então, a ação é um comando que ele vai executar. E nessa ação, nesse caso, eu vou colocar para ele definir sempre, definir opt-in no Instagram. Se eu estivesse usando Telegram ou WhatsApp, eu ia fazer a mesma coisa, Facebook. Nesse caso aqui, opt-in no Instagram. Então, isso que eu fiz aqui, ó, é uma ação. Agora, quais são os tipos de ações que eu posso ter? Eu vou selecionar aqui para um próximo passo. Tá vendo? Ações de novo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, mais uma nova ação. E eu posso ter uma ação, por exemplo, de inserir tag. Então, eu vim aqui adicionar tag. Qual tag? Essa tag aqui, tá? Só um detalhe. Você vê que eu tenho uma ação aqui, eu poderia colocar uma embaixo da outra, dentro desse container aqui. O único container que eu deixo separado nas minhas automações é esse do definir opt-in do Instagram. Esse eu deixo separado. Agora, se eu tenho uma ação que vai colocar 3, 4 tags em seguida, eu não vou vir aqui, ó, e inserir aqui, ó, outra ação só para aquela tag. Não, eu aproveito essa daqui e coloco mais uma. Agora eu vou adicionar uma outra tag. Por exemplo, comprou aqui 4x ao vivo, tá? Então, quando eu olho este bloco aqui, eu sei que esse bloco está acionando duas tags, tá bom? E assim vai. E aí eu vou partir aqui para o meu fluxo, colocar mensagem, muita coisa. Então, só que agora nessa aula o foco é ações. Então, eu vou dar alguns exemplos de ações que você pode executar. Então, a gente já viu do opt-in, a gente já viu de adicionar tag, a gente pode ter um outro ações só para remover, olha lá, remover tag, qual tag que eu quero remover? Essa tag, também quero remover essa outra tag aqui do usuário. Então, lembra que eu não estou falando aqui de estratégia, né? Porque não faz sentido eu adicionar a tag e depois remover. Estou mostrando as opções que você tem aí de ações. Tá legal? Então, a gente pode fazer isso aqui. Cadê? O que mais, gente? Vamos lá. Colocando aqui mais uma ação, ações, né? Tá no plural. Aí eu posso colocar também, escrever uma sequência, tá? Sequência é um fluxo que eu crio uma regrinha para que a pessoa caia numa sequência de fluxo. Então, eu crio essa sequência, dou um nome para ela, e esse usuário, quando passar por esse fluxo, ele vai ser inscrito na sequência de lançamento. No lançamento eu tenho, sei lá, fluxos de captação, fluxos de aquecimento, fluxos de evento, fluxos de abertura de carrinho. Então, você vê que são umas sequências de fluxo. Então, eu poderia colocar a pessoa numa sequência e ela ser disparada, tá? Então, só para você ter ideia que a gente poderia fazer isso. Eu escolhi aqui a opção errada de ação. É só vir aqui, ó, excluir ela, e aí você coloca a ação correta. Então, a gente pode remover tag, cancelar, eu coloquei a pessoa numa inscrição, ou depende da tag que ele tem, eu vou cancelar ele dessa inscrição. Então, você poderia cancelar, né? Você pode atribuir uma conversa, né? Para quem, só para ter ideia, a gente pode aqui no ManyChat ter um grupo de pessoas trabalhando para quem já tem uma empresa com mais funcionários. Então, imagine que você está fazendo vendas todos os dias e aí recebe vários pedidos, pessoas com dúvida, aí você tem 3 pessoas na equipe comercial, você pode atribuir essa conversa aí através de uma ação para o vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, poderia fazer. Uma coisa importante aqui, ó, vamos fazer esse aqui, que esse aqui é importante. A gente pode fazer assim, ó,
limpar o campo do usuário. Então, eu tenho um campo que toda vez que eu vou fazer um fluxo, por exemplo, eu tenho um campo aí num fluxo de quiz, de perguntas e respostas, um game. E aí a pessoa, quando ela roda aquele fluxo, toda vez que ela entra, ela tem que zerar os pontos para receber de novo o ponto daquele jogo, daquela sequência, tá? Porque senão vai acumulando. Então, a primeira coisa que eu deveria fazer, criar uma ação, escolher o campo. Então, vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho algum campo. Pontos, ó, quiz, eu tenho esse ponto aqui, ó, esse campo. Então, eu vou lá, eu quero que ele limpe. Aí tá bom, aí ele limpou, aí ele vai seguir aqui o fluxo normal, tudo direitinho. Aí lá na frente, eu vou criar uma ação com base na minha estratégia aqui, para ele somar. Aí eu venho aqui uma ação e vou colocar aqui, ó, definir o campo personalizado. Agora eu vou escolher o campo. Qual é o campo? O campo que eu tirei lá. Então, var pontos, né? Foi isso que eu falei? Var pontos quiz. Então, esse campo, tá vendo? Ele é um campo de número e eu posso agora, através de uma ação, passar para ele um valor que eu quero, por exemplo, 250, ou eu posso vir aqui, ó, onde está 7 número, eu digito. Ou eu posso aqui incrementar. Eu posso dizer o seguinte, toda vez que ele passar por esse fluxo, você aumenta 5 pontos do valor que está lá. Então tem 5, ele vai colocar mais 5, mas se tem 5, ele vai colocar 5, na segunda rodada vai ter 10, na outra 15 e assim vai. Tá? Eu posso tirar também, ó. Eu posso dar um decrease. Decrease é decrescer, se fosse traduzir, né? Mas tirar. Então, subtrair, essa é a melhor tradução, subtrair. Cada vez que ele passar por esse fluxo, tira, tá? E eu posso também usar uma fórmula, tá? A fórmula no campo, se você quer aprender a fazer fórmula, vai lá na opção de campo que eu ensino como você coloca cria essa fórmula. Para não deixar você aqui na mão, mas basicamente eu posso vir aqui, ó, e falar que o ponto do quiz vezes 2, é só um exemplo, tá? Então, quando ele passar por aqui, ele vai pegar o ponto atual e vai multiplicar por 2. É só um exemplo, tá bom? Então, tá aí mais uma maneira de você usar ações. Vamos pegar mais uma aqui. Gente, olha só, ações têm uma imensa possibilidade, tá? Então, você tem que ver aí qual é que faz mais sentido para você. Eu tô pegando aqui as principais, tá bom? Só para a gente não passar direto aqui. Deixa eu ver se faltou mais alguma aqui das principais. Mas a gente falou sobre tag, falamos sobre remover e inserir tag, inserir ou tirar a pessoa de uma sequência, atribuir conversas, limpar ou preencher um campo personalizado, tá bom? Então, basicamente, a aula de ações é isso aqui. Então, o que vai mudar o seu jogo é a maneira com que você vai usar essas ações no decorrer do seu fluxo, né? Quando a gente for fazendo fluxo, você vai ver que você vai começar a usar muito essas ações para inserir tags, para preencher campos, tá bom? É assim que a gente faz aí esse movimento, tá? Então, é isso. Essa foi a aula do bloco de ações. E eu vejo você agora numa próxima aula. Valeu!